Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 2, módulo 4, Aprendendo com as curas, roteiro 2, O cego de Betsaida. Nesta aula nós vamos conversar sobre a cura realizada por Jesus em relação ao cego de Betsaida e extrair daí as lições que podemos carregar para nossas vidas e também as questões relacionadas à manipulação de fluidos, à utilização de fluidos por Jesus para operar as curas. Tópico 1. Texto evangélico. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Betsaida, casa da pesca em hebraico, é uma aldeia situada a nordeste do Mar da Galileia e a alguns quilômetros de Cafarnaum, terra dos apóstolos Pedro, Felipe e André. Foi palco de curiosa cura realizada por Jesus. A chegada à humilde comunidade de Betsaida representa uma pausa num ambiente acomodado de acolhimento aos viajantes cansados e desencorajados em prosseguir a jornada, mas que recebe o mestre que por ali transitava na busca das ovelhas perdidas de Israel. A misericórdia de Jesus se faz presente quando ele encontra uma dessas ovelhas, identificada na figura do cego de Betsaida, e trouxeram-lhe um cego. A chegada de Jesus evidencia seu trabalho dinâmico no bem, disposto a auxiliar os necessitados, que, à semelhança do cego, abrigam a esperança de serem curados dos seus males. Importa destacar o gesto de solidariedade de alguns amigos que conduzem um cego pedindo auxílio ao Senhor. São criaturas humanas, anônimas no texto evangélico, que agem como intercessores junto ao Senhor. São espíritos benevolentes, identificados com a mensagem de amor que nos ensinam como ajustar a própria vida ao trabalho de cooperação e de caridade. O primeiro ponto que podemos destacar dessa passagem é justamente a chegada do mestre a Betsaida. Betsaida, como falamos, é uma humilde aldeia de pescadores que fica no Mar da Galileia, próximo à cidade de Cafarnaum. E chegando lá, podemos também fazer uma analogia com as pessoas que às vezes ficam paralisadas, ficam imobilizadas pelo desgosto, pela falta de esperança, pela perda da fé e que ficam perdidos, ficam à margem do caminho. Mas aí vemos Jesus chegando nesse lugar humilde e ali despertando aqueles que estavam adormecidos. Vemos ainda a importância da colaboração, porque o texto deixa claro que o cego foi levado por algumas pessoas. E o texto, diferente do que acontece na história da cura do paralítico em Cafarnaum, que lá deixa claro que foram 4 os amigos do paralítico, agora aqui o texto não diz a quantidade. O evangelista Marcos soube dizer que foram algumas pessoas, mas ele não soube apontar na quantidade. E aponta para nós a importância dos intercessores, a importância daquelas almas benevolentes que vão auxiliar, que vão levar até Jesus aquelas outras almas que necessitam do apoio, da cura e do amparo do Mestre. O nome e o número dos amigos que conduziram o cego
ficaram escondidos na palavra trouxeram. Entretanto, a sublime manifestação de amor ao próximo, citado no texto, atravessa os tempos e deixa as suas marcas, revelando o caráter, a solidariedade e o senso de caridade desses benfeitores que souberam aproveitar a feliz oportunidade da presença de Jesus entre eles, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Como acabamos de falar, fica claro que Marcos tinha certeza de que mais de uma pessoa conduziu o cego, mas ele não soube dizer quantas. Mas isso é importante para nós no momento, para nós entendermos o auxílio que sempre é necessário para que Jesus ele distribua a sua misericórdia. É necessária a colaboração de espíritos bondosos, espíritos benevolentes, para que Jesus consiga realizar sua missão. Por isso que na espiritualidade sempre somos auxiliados também por espíritos bondosos que trabalham atendendo à orientação do mestre. E essa chegada, então, da caravana de Jesus ali, dos discípulos, junto com o mestre, a Betsaida, ilustra também que a todo momento a cegueira de nossos corações, ela é também visitada pela orientação, pela inspiração desses bons amigos espirituais que trabalham para nos auxiliar em nossa jornada aqui terrena, para que possamos nos desprender de nossa cegueira espiritual. A frase, e rogaram-lhe que lhe tocasse, fala do valor da intercessão. Fundamentados na fé raciocinada, os anônimos benfeitores rogaram a Jesus que tocasse aquele companheiro destituído de visão. Na expressão, então, do evangelista Marcos, vemos que aqueles companheiros que levavam o cego rogaram a Jesus que intercedesse, que curasse o cego, demonstrando exatamente essa intercessão, esses intermediários que levam nossos pedidos, nossas rogativas até o Pai. E vemos ainda que essa lição é importante também para nós na seara espírita, já que cabe a cada um, dentro da possibilidade de cada um, é possível sempre sermos intercessores daqueles outros que estão em sofrimento. Sermos intercessores atuando ou diretamente, ou então de uma forma indireta, numa simples prece em que rogamos que Jesus olhe por aquele nosso irmão que está atravessando um momento difícil. Então nós podemos perceber que muitas das ações que desenvolvem-se dentro da seara espírita são ações em que os trabalhadores atuam exatamente nesse papel de intercessão, seja através do passe, através da prece, seja através do atendimento fraterno, através das orientações e esclarecimentos. Todos esses papéis revelam uma forma de intercessão do trabalhador da seara espírita perante o mestre em prol daqueles que necessitam. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Marcos, capítulo 8, versículos 23 a 26. Podemos observar que Jesus, ao iniciar o paciente processo de cura, manifestado na frase tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, o faz com carinho, tomando o cego pela mão. Afastando do foco de dificuldades, levou-o para fora da aldeia. O gesto de pegar o doente pela mão revela a base em que se fundamenta o trabalho com Cristo. Atenção, simpatia, cuidado, ação eficiente. Por este motivo, as mãos de Jesus são sempre operantes,
espalhando o amor de modo incansável. Vemos então Jesus agindo com uma maneira benevolente, com uma maneira carinhosa e caridosa, exatamente pelo gesto de tomar pela mão o cego, ou seja, ele mesmo se propõe a guiar aquele que necessitava do auxílio do Mestre. Isso denota exatamente como devemos nos comportar também ao sermos trabalhadores de Jesus. Devemos observar essa necessidade de afeto, de auxílio, de atenção, de cuidado. O versículo destaca, igualmente, a manifestação de misericórdia pelo cego, sentimento que antecede o auxílio propriamente dito. Sabemos que a cegueira tem suas raízes nas ações pretéritas, em geral, desencadeada pela inércia, indiferença e desinteresse na prática do bem. Percebe-se então na ação de Jesus um gesto misericordioso daquele que sabia que o homem cego necessitava compreender o alcance do bem. E nosso material nos expõe exatamente que essas doenças crônicas, né, doenças que a criança já nasce com elas, como por exemplo a cegueira, estão relacionadas a questões de vidas passadas. Essas questões, elas ficam impressas no perispírito e depois elas vão causar no corpo, quando o espírito reencarna, determinadas deficiências que são, na verdade, fruto da deficiência do espírito. E nosso material, então, dá o exemplo que a cegueira ela está relacionada àquele espírito que fechou os olhos para o bem, que não conseguia olhar para os outros com um olhar misericordioso, não tinha olhos para o bem. E então ele se manifesta assim, na encarnação que ele assume, então, a oportunidade de resgatar essas faltas, de retornar ao corpo carnal sem o sentido da visão. O processo de cura se estabelece quando o enfermo começa a se desligar das causas geradoras da doença, sobretudo quando é apoiado pela família e amigos. A estratégia terapêutica utilizada por Jesus estabeleceu que, de imediato, era necessário afastar o cego dos seus problemas, da influência negativa do ambiente psíquico em que se encontrava mergulhado. Por esse motivo, levou-o para fora da aldeia. O processo de cura, então, ele tem como passo inicial que o doente ele se desligue das causas que levaram à doença. E essa ação começa exatamente na mente, começa na essência do espírito, para que então venha a afetar positivamente o corpo físico. E no caso, Jesus sabia que havia ali também um componente psíquico do ambiente onde o cego vivia. Por isso que ele gentilmente leva o cego para fora da aldeia, para que o cego saísse, se desvencilhasse daquela psicosfera que era negativa e que causaria dificuldades para que o cego recuperasse a visão. O processo de cura comporta basicamente 3 etapas: renovação mental do doente, a aplicação de recursos terapêuticos para eliminar a doença e o desenvolvimento de ações mantenedoras da saúde. Jesus promove a renovação mental do cego, quando, conduzindo-o para fora da aldeia, desvincula-o dos elementos perturbadores que lhe alimentavam a enfermidade. Os recursos terapêuticos utilizados pelo mestre estão representados nos fluidos ou energias magnético-espirituais presentes na sua saliva e nos seus fluidos magnéticos. As ações promotoras da saúde são indicadas no versículo 26, registrado por Marcos, e mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Significa dizer que a saúde estaria garantida se o atendido guardasse a devida vigilância da sua casa mental. Mandou para a sua casa, mantendo-se harmonizado no bem e afastado do foco dos antigos problemas. Não entres na aldeia. Vemos então que o processo de cura se desdobra em 3 ações ou 3 etapas. A primeira etapa é justamente retirar do doente as causas
que levaram àquela doença. A segunda etapa seria a aplicação de recursos que venham a possibilitar a cura. E a terceira etapa, a manutenção de ações que mantenham a saúde. E é isso que Jesus faz. Quando ele retira da aldeia, ele está desenvolvendo mecanismos terapêuticos para que ele possa se restabelecer. Quando ele se vale dos fluidos, da saliva, da imposição das mãos, ele está aplicando recursos ali que vão restaurar a saúde. Então, primeiro, ele tira aquilo que causava a doença. Segundo, ele vai e agora ele dá instrumentos para que a saúde se restabeleça. E a terceira etapa é a manutenção de ações que mantenham a saúde que foi restaurada. E quais seriam essas ações para manter a saúde? Seria justamente o cego não retornar à aldeia, porque ele cairia de novo no baixo padrão vibratório que afetaria a sua saúde. Assim, a saída da aldeia propiciada por Jesus representa também outro significado. Coloca um doente no rumo do bem, a serviço de Deus, dando condições ao seu espírito de acessar outro campo de vibrações, de valores substancialmente diferentes, favoráveis à neutralização do mal. A saída da aldeia tem também outra conotação, a de mudança de rumos. Ou seja, Jesus coloca o cego de Betsaida em um novo rumo da sua existência. E assim também devemos fazer. Quando percebemos que estamos num caminho equivocado, é necessário que nós mudemos o rumo, que nós saiamos da aldeia, das inferioridades e dos equívocos que às vezes insistimos em permanecer. O texto de Marcos mostra que Jesus utilizou 2 recursos terapêuticos na cura do cego, a saliva e a imposição de mãos. O registro evangélico diz que, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. O uso da saliva indica que a enfermidade daquele companheiro exigia, por suas características, uma providência de ordem bastante material. É importante ressalvar que somente ao Cristo coube a utilização da saliva como elemento curativo, em razão de sua elevada pureza e sublimado magnetismo. Não se trata de prática que devemos imitar ou incentivar, uma vez que a nossa saliva não possui a desejável pureza química e biológica em função de hábitos alimentares, deficiências fisiológicas e energéticas, etc. Vemos então que Jesus se vale de 2 recursos terapêuticos, a saliva e a imposição de mãos. Precisamos entender a condição espiritual do Cristo. Primeiro, Cristo sabia que pela situação do cego, ele precisaria também de uma terapêutica material. E qual terapêutica material que ele usou? Naquela época não existiam colírios. Ele utilizou uma terapêutica material que ele dispunha, que era a saliva. Mas estamos falando aí de um espírito puro encarnado na Terra. E, portanto, ele sabia que a saliva dele refletiria muito mais a condição espiritual dele do que a própria condição do corpo físico. E, além disso, precisamos lembrar que Jesus, ele exercitava sempre o seu contato com as esferas superiores, já que ele estava em constante ligação com o Pai. E, portanto, a matéria que impregnava a saliva era uma matéria afetada por essa elevação espiritual do Cristo. Essa pureza do Cristo também refletia na sua secreção, que era a saliva, que é uma espécie de secreção. O passe, transmitido pela imposição de mãos, foi outro recurso que o mestre utilizou na cura do cego. Este, sim, é naturalmente utilizado por nós. A imposição de mãos produz uma transmissão magnética dos nossos fluidos animalizados, que é o fluido vital, que, associados às energias dos benfeitores espirituais, canalizam elementos de cura ao necessitado, envolvendo em vibrações de amor e bem-estar. Então, além da saliva, Jesus se vale da imposição das mãos, que é a técnica que, inclusive, utilizamos no passe. E ali, no passe, temos a transmissão dos nossos fluidos magnetizados para o outro e fazemos isso
com o auxílio da espiritualidade benevolente que direciona o trabalho do passe. Mas, no caso de Jesus, obviamente, ele também transferiu esses fluidos magnéticos que emanavam dele. Mas ele não precisava da intervenção da espiritualidade superior, porque ele é um espírito puro. Então, Jesus, ele o fez também transferindo ali os seus fluidos magnéticos, o seu fluido vital, para auxiliar e possibilitar o processo da cura do cego. Após a transmissão magnético-fluídica, Jesus perguntou-lhe se via alguma coisa. A pergunta é significativa. O cego é chamado a reagir, a despertar, sair do estado psíquico em que se encontra e acordar para a vida, exercitando a visão espiritual que se lhe abria. A magnificência da lição nos mostra como deve ser o processo de auxílio. O enfermo não foi constrangido a ver segundo a ótica de Jesus, que, por efeito contrário, manteria o doente no estado de cegueira, já que a luz excessiva também cega, mas de acordo com a condição evolutiva do próprio espírito beneficiado. Vemos então que a fala de Jesus ao perguntar para o cego o que ele via faz também para nós um alerta sobre a necessidade da atuação daquele que necessita do auxílio, porque Jesus ele não agiu sem também contar com a colaboração do próprio cego. E o mesmo deve acontecer conosco. Além disso, é preciso lembrar e observar que tudo na nossa vida exige ação. Exige que também nos movimentemos na direção dos nossos desejos, das nossas necessidades de evolução espiritual. Então, essa fala de Jesus também tem a ver com o despertar, com o abrir os olhos para a vida, para a realidade espiritual que nos cerca. A pergunta do Cristo, vê alguma coisa, demonstra que, sob o influxo do amor, há liberdade integral para o necessitado usar do seu livre-arbítrio, vendo o que deseja e discernir sobre o que lhe é lícito ou conveniente. No versículo 24, temos a resposta do cego a Jesus. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Esta expressão, levantando-lhe os olhos, traduz-se como um inequívoco propósito de elevação atestado pela sua disposição íntima de curar-se. Se a indagação anterior de Jesus, se o enfermo via alguma coisa, afere o desejo de efetiva transformação moral do necessitado, o gesto caracterizado por levantando ele os olhos confirma a determinação do atendido em seguir as orientações do Cristo. Vemos aqui, primeiro, o movimento do cego em buscar se elevar. Levantando os olhos significa também elevando-se espiritualmente, para tentar entrar em sintonia com Jesus. Isso nos convida a sempre rompermos nossa cegueira espiritual, também buscando essa sinergia com Jesus. Continuando em sua determinação de se libertar da cegueira, diz o cego: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Essa informação mostra que a visão distorcida da realidade pode estar relacionada a diferentes causas. Verifica, porém, que a distorção visual poderia estar relacionada não a problemas no globo ocular, mas à visão espiritual. Ver homens que parecem árvores que andam indica a visão aparente, superficial e embaçada. Estamos conscientes que cada espírito é um mundo por si. O ambiente ao qual nos vinculamos não é uma floresta de criaturas aparentemente iguais, como sugere a expressão árvores que andam. O espírita consciente sabe que o lar, o trabalho, o ambiente em que vive e atua é uma sociedade heterogênea, formada de espíritos portadores de valores e necessidades diferentes. Conseguimos perceber que havia, por parte do cego, um problema que superava o mero problema físico. Havia um problema de ordem espiritual, que era a sua capacidade de perceber as pessoas, de perceber quem estava à sua volta. E por isso que, quando Jesus começa ali o processo de cura, o cego, inicialmente, ele tem uma visão distorcida dos homens, porque ali estava se retratando não um problema físico,
mas o problema espiritual que o cego carregava, que fazia com que ele não percebesse que as pessoas são diferentes, a diversidade de pessoas, não conseguisse perceber a forma de compreender cada um com suas peculiaridades. Na primeira etapa do atendimento espiritual realizado por Jesus, percebemos que a visão do cego se revelou deficiente. Mesmo não enxergando com nitidez, a revelação que prestou a Jesus foi sincera, expressando o que efetivamente estava vendo. Não se negou movimentando recursos da superfície, se dizendo curado, mas ao contrário, ao afirmar que não via plenamente, expõe a sua real deficiência, por se sentir seguro e amparado em Jesus. Essa informação foi importante para que o Mestre lhe agraciasse com nova assistência. Tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. Um aspecto importante dessa conversa do cego com Jesus foi que o cego ele estava ali de coração aberto, ele estava ali imbuído com o desejo de se curar, com a fé muito forte, mas, acima de tudo, no firme propósito de agir com honestidade e com sinceridade. E quando Jesus o pergunta, ele talvez pudesse simplesmente dizer que já estava curado. Mas Jesus queria que ele dissesse a verdade. E o cego disse. E disse, olha, a minha visão ainda não está boa. Eu estou consigo já ver os vultos dos homens, mas eu vejo tudo embaçado. E agindo assim, demonstra a honestidade de propósito que é necessária a todos nós. É preciso que todos nós tenhamos atitudes sempre honestas, sinceras, e muitas vezes deixamos de arcar com esse compromisso para não magoar o outro ou para não fazer o outro se sentir incapaz. Certamente Jesus não se sentiu incapaz pelo cego não ter ficado de todo curado, porque ele sabia que o problema não era com ele sabia que o problema era com o cego. Então ele continuou prosseguindo na sua tarefa curativa, justamente porque o cego agiu com honestidade, agiu demonstrando o que ele realmente necessitava e que ele confiava que Jesus conseguiria lhe dar a cura da cegueira. A expressão verbal ficou restabelecido pode ser interpretada como um retorno do equilíbrio e pela capacidade de retomar a posição de criaturas simples e bem dispostas. As pessoas simples já não perdem nem se mantêm presas no emaranhado de complicações, caracterizado pela indiferença, egoísmo, vaidade, etc. Aprendemos que ver segundo os padrões determinados por Jesus significa ser humilde e conhecer a verdade, como está demonstrado na frase: e já via ao longe e distintamente a todos. Ver ao longe e distintamente tem o significado de ver além ou acima das aparências, enxergando o próximo como irmão, já que todos somos filhos do mesmo Pai. Não se trata, pois, de visualizarmos as pessoas como caricaturas humanas, como árvores que andam, mas como companheiros em processo de caminhada para Deus, portadores de peculiaridades e valores próprios, os quais nos concedem a oportunidade de colocar em prática a orientação de Jesus registrada pelo apóstolo João: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, capítulo 13, versículos 34 a 35. Quando o cego fica restabelecido, temos como tirar dessa situação uma importante lição. Jesus, a todo momento, ele deseja nos restabelecer, deseja que nós restauremos, que nós conquistemos o nosso equilíbrio. E ele sempre está disposto a nos conceder esse restabelecimento. Cabe a nós fazer como o cego, agir ativamente para que esse restabelecimento ocorra. E, além disso, na fala de Jesus, na fala do cego a Jesus, quando ele diz que enxerga indistintamente, é necessário compreender que, nesse momento, o cego já consegue ter uma visão espiritual ampliada, dilatada, o que faz com que ele compreenda a singularidade de cada ser. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Marcos 8, 26. A frase mandou para sua casa dizendo nos conduz à dupla interpretação.
A primeira é literal e está relacionada ao ambiente doméstico, onde convivemos com os familiares e amigos próximos. Trata-se do local apropriado para a execução das responsabilidades e dos deveres definidos pela reencarnação. A segunda diz respeito à casa íntima, a mente do espírito, plano onde se opera as aquisições necessárias ao progresso espiritual. Recomenda também Jesus: não entres na aldeia. Nada há de complexo ou incoerente nessa instrução, se fizermos uma análise não literal, extraindo o espírito da letra. Trata-se de uma recomendação justa e prudente, indicando que o doente, para se manter permanentemente livre da cegueira, não deve retornar à posição anterior antes de ser curado. Não entres na aldeia é a ordenação precisa do Senhor, que mostra ao convalescente a necessidade de vibrar em planos mais elevados. A cura só se concretiza quando o imperativo de Jesus, não entres na aldeia, é de fato assimilado. Quando o espírito entende que é preciso recolher-se à própria intimidade, que é a sua casa, deve fazer reflexões apropriadas e elaborar estratégias de redenção. Se a mente renovada eleger como padrão de comportamento manter-se em sintonia com o alto, é para aí que deve canalizar seus esforços. A orientação de Jesus para que o cego, que já não era mais cego, voltasse para casa, significa, primeiro, o retorno ao seio da família, o retorno ao ambiente em que ele sempre conviveu naquela condição. Para que isso? Para justamente ele mostrar para os outros a sua transformação, para ele conviver com aquela família, com aquele núcleo espiritual renovado, restabelecido da sua saúde integral. E um outro aspecto é o retorno para a casa mental, no sentido de que precisamos nos manter atentos à nossa essência, nos manter atentos à nossa condição de entrar em vibração com as esferas superiores. Isso também é reforçado com a fala de Jesus de não entrar na aldeia. É a aldeia aí no sentido de tumulto, de turbulência, de condições que nos levem de novo a errar. Ele, então, convida aquele homem que não era mais cego, que ele se mantenha ligado às esferas superiores, no esforço de reforma íntima constante, para que ele possa, então, experimentar sempre a sua visão espiritual ampliada, dilatada. E isso só iria ser possível se o homem não caísse de novo nos seus equívocos, não retornasse à aldeia. Nosso material encerra o estudo trazendo uma reflexão, comparando a situação do cego de Betsaida com a situação de Saulo, quando ele, então, ele tem ali o encontro com Jesus nas portas de Damasco e ele, então, se converte. Ele passa 3 dias cego e precisa da ajuda de Ananias para restabelecer a sua visão. Compreende, então, Paulo, ali nessa conversão entre Saulo e Paulo, compreende ali Paulo que ele precisava passar por aquela cegueira. Ele precisava perder a capacidade de visão do olho da matéria para conseguir enxergar com a visão espiritual. Porque até então ele era um cego espiritual. E então, esse processo de cegueira dele, do corpo físico, nada mais era do que a necessidade de ele romper com tudo aquilo que estava à sua volta, de ele parar de enxergar o mundo material que estava à sua volta, de ele parar de enxergar a sua condição de doutor da lei e enxergar exatamente as lições do Cristo. Então, depois que ele passa 3 dias, Ananias, que recebeu de Jesus a incumbência de procurar Saulo e curar-lhe a cegueira, Ananias, então, consegue chegar até Saulo e lhe restabelece a visão. E na conversa que ele tem com Saulo, Saulo diz que ele é grato a Jesus porque Jesus o despertou da cegueira de sua vida. Lhe deu aquela cegueira física para que ele enxergasse a verdadeira vida espiritual que ele negligenciava, que ele fechava os olhos. Ele, então,
com o auxílio do amigo Ananias, consegue ter restabelecido a sua visão do corpo físico e segue sua jornada ali de auxiliar Jesus na difusão do Evangelho. Esse é o conteúdo de nossa aula. Muito obrigado por sua atenção. Peço que, ao final, deixe ali o seu comentário, comente sobre nossa aula. Peço também que curta e compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas possam acompanhar esse nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Muita paz e muita luz.